política em Minas Gerais, falando um pouco aí da disputa pelo governo estadual, porque a primeira pesquisa Quest, divulgada depois do início da campanha, mostra que a vida do Lula e do Flávio Bolsonaro lá no estado ela não vai ser fácil. Isso porque os dois principais concorrentes à presidência da República, eles não conseguiram um palanque forte. E a razão tem nome, Cleitinho. O candidato do Republicanos é o favorito nas intenções de voto, ele tem 29%. E a soma da intenção de voto dos três outros candidatos principais soma só 21%. Isso mesmo, o Patrus Ananias, que é do PT, tem o apoio do Lula, tem 11%. Matheus Simões, que é o sucessor de Romeu Zema, tem 7%. E o Flávio Roscoe, que é do PL do Flávio Bolsonaro, tem somente 3%. Magno, a gente sabe que o Cleitinho, ele dá ali uns afagos na direção do Flávio Bolsonaro, mas como é que você avalia essa pesquisa para ele e Lula em Minas, no caso ele, o Flávio Bolsonaro, e Lula em Minas, e me dá um pouco de noção de por que o Cleitinho está tão forte em 2026. Há duas questões que chamam a atenção nessa pesquisa para Minas Gerais. A primeira é a recuperação de Flávio Bolsonaro. É uma pesquisa que tem estado relativamente estável por um bom tempo. O peso do desgaste de Flávio Bolsonaro com o caso Master não foi tão grande em Minas Gerais. Ele manteve mais ou menos uma distância estável de Lula durante boa parte da campanha e agora estão quase que empatados numericamente, o Flávio Bolsonaro ligeiramente acima. Então é uma movimentação num cenário que antes vinha mais apertado e ganhando, o Flávio Bolsonaro ganha ali um percentual de eleitores que anteriormente votaria no Zema, por exemplo, uma consolidação ali dentro do próprio estado de Minas Gerais, num certo voto útil daquele eleitor que até preferiria o Zema, mas que vendo a dinâmica da eleição começa a migrar para o Flávio Bolsonaro, uma coisa que ameaça a vida desses candidatos que tentam quebrar a polarização, Renan Santos, Caiado e o próprio Romeu Zema. Uma vez que chegamos mais próximos da eleição, o eleitor pode ficar tentado, baseado nas pesquisas, a optar logo no primeiro turno por Lula ou por Flávio Bolsonaro. Parece que houve um movimento de parte dos eleitores de Minas Gerais em direção a Flávio Bolsonaro nas últimas semanas. Cleitinho, por outro lado, representa uma dinâmica bem local, que a gente vê se repetindo em alguns estados, mas que não reproduzem a dinâmica da polarização nacional. É claro que a gente tem estados, como por exemplo em São Paulo, em que a dinâmica da polarização de dois candidatos que representam o lulismo e o bolsonarismo quase que nativamente são reproduzidos em Lula e Haddad no estado de São Paulo. Mas em muitos estados, nesse momento, a gente vê uma dinâmica um pouco diferente, que não representa necessariamente esse lulismo e esse bolsonarismo, sem os candidatos preferenciais do lulismo e do bolsonarismo. E Minas Gerais, que é um estado super importante, é um estado com um colégio eleitoral o segundo maior do Brasil, é um estado que tem a mística de onde Minas ir levar o Brasil junto, de prever para onde a eleição presidencial pode ser direcionada. Minas apresenta nesse momento uma situação bem peculiar, em que um candidato, apesar de ser senador, é um outsider. Cleitinho nunca ocupou um cargo no executivo e nem representa exatamente um grupo político que tem uma história no executivo, e tem bastante à frente do governador que busca a reeleição, do candidato do PT apoiado pelo presidente Lula e do candidato do PL apoiado por Flávio Bolsonaro. Então, Cleitinho, apesar das suas simpatias, das suas posições políticas, ele não representa uma corrente política com histórico em Minas Gerais, com histórico no executivo. Então ele corre um tanto por fora nessa campanha para o governo estadual. Tanto que é uma das disputas ao governo estadual mais imprevisíveis, a gente pode dizer, entre os principais estados brasileiros. E a resiliência de Cleitinho é bastante significativa também, Rafael. É uma candidatura que não teve uma trajetória simples, que Cleitinho desejava ser candidato, mas seu partido não desejava. Depois o partido fez com que Cleitinho dissesse a público que ele mesmo não tinha condições de concorrer, para posteriormente voltar a pleitear a candidatura e ser, por fim, confirmado pelo seu partido. Essa pesquisa confirma que, pelo menos nesse momento, antes da campanha na Rádio e TV começar,
Cleitinho segue sendo, mesmo sendo um outsider, favorito para vencer as eleições em Minas Gerais. Como a gente comentou anteriormente, é uma novela e ainda não teve fim. A gente está acompanhando os capítulos, com certeza a gente vai ligar de novo nessa novela e vamos de novo comentar aqui no Agora Metrópolis. Obrigado, Magno, por participar novamente com a gente. Obrigado, Rafael. Um forte abraço e até o próximo capítulo. Olha, mais